Olá, minha gente, boa tarde. Estamos começando mais um programa Bola na Rede pela TV Web, A Voz do Povo. Bom dia, Jamil Júnior. Bom dia, Jamil. Bom dia a todos os telespectadores. Foi uma final boa, mas tem várias polêmicas, né? Vamos comentar várias coisas dessa final. Teve muita coisa no bastidor que nós vamos declarar e vamos mostrar para a população aqui hoje. Pois é, então nesse último sábado aconteceu a final da Supercopa Towns de futebol amador. Antes de entrarmos aqui nessa questão da Copa propriamente dita, nós queremos fazer uma ressalva. O pessoal da Lidevasp, no intervalo do jogo, fez uma homenagem mais do que justa. Eles fizeram uma homenagem ao professor Aparecido Alves, ou popularmente conhecido como Professor Cidinho, ele que pertence aos quadros da Prefeitura Municipal de Goianésia, e há 30 anos ele está ali no Centro Desportivo Alfredo Nasser. Homenagem justa, né? Mais que justa, né? O cara, igual o Cidinho, que eu nunca treinei no Centro Esportivo, mas sempre ouvi falar bem dele. Quem já treinou com ele fala bem dele. Nunca teve polêmica nenhuma, você nunca ouviu falar mal do Cidinho, qualquer coisa fora, comportamento dele fora. E como profissional, você vê que ele é um cara que todo mundo gosta dele. Quem saiu de lá gosta dele como pessoa também. Então, mais que justo. E eu acho que isso deve ser repetido com mais pessoas. Tem mais pessoas que devem ser homenageadas como o Cidinho foi. Inclusive, ontem, coincidência ou não, no jogo Santos e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, a TV Sport fez uma homenagem ao que conhecido, né, Léo Batista, aquela voz maravilhosa. Inauguraram uma cabine lá no estádio Mané Garrincha, no Rio de Janeiro, aliás, Newton Santos, no Rio de Janeiro. Uma cabine com o nome Léo Batista. Nada melhor que homenagear a pessoa quando tá viva, né? Homenagear o Cidinho vivo, ele é um cara que todo mundo gosta, e onde você vai agora, as pessoas viram a homenagem para ele e ficou comentando que gosta dele, então isso é muito importante. Segundo ponto que eu quero ressaltar aqui, foi uma competição muito bem organizada, foi uma competição que desde o início teve ali uma organização, os árbitros bem uniformizados, com aparelho modernos hoje. E os organizadores presentes, né? Exatamente. Toda hora eles estavam lá, todo campo de jogo eles estavam lá. Se não tinha problema, mas se tivesse, eles iam resolver, porque estava lá. Exatamente isso que eu quero fazer aqui, pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, não estava o prefeito numa final, eu entendo que deveria estar ali. Não estava o secretário de Esporte e Lazer, talvez tinha outras ocupações, não pôde comparecer, mas a ausência foi percebida, né? Não tinha nenhum vereador. A única autoridade que estava presente ali foi o deputado estadual Hélio Antônio Mas eu acredito que ele ainda foi como torcedor. Ele nem foi ainda como autoridade, né? Porque ele gosta do esporte, ele acha que... Inclusive, eu conversei com o doutor Hélio antes do início da partida, e o doutor Hélio eu quero fazer aqui uma afirmação. Ele foi o melhor prefeito para o esporte amador que Goianésia já teve. Isso é indiscutível. E eu comentando isso com ele falou assim, olha, Jamil, esporte é a coisa mais barata para um município. E eu concordo com ele, né? Isso ele quis dizer o seguinte, que a prefeitura tem que investir mais. Assim como o Cirlei. O Cirlei, prefeito da Vila, investiu no time. Ele colocou 2 equipes, Assunção de Goiás, colocou a Vila Propício e a Vila foi a campeã. E a outra foi semifinalista. Exatamente. Então, vale a pena investir no futebol. Jamil Júnior, e a final? A equipe da Vila Propício, ela teve uma campanha com 2 vitórias, 2 empates. O Juscelândia teve 4 vitórias, foi para a final e me leva de 3-0 numa final. Mas teve várias coisas que mudaram, que deixou de fazer com que o Juscelândia ganhasse o jogo. Várias coisas. E a primeira, na minha opinião, que foi a mais importante de todas, é a prepotência. A arrogância da equipe do Juscelândia. Salto alto. Eles fizeram várias coisas que demonstraram que eles estavam achando que ia ser campeão com o pé nas costas. Primeira coisa, e que eu achei um dos maiores absurdos, que tem alguns absurdos na final, que para remarcar o jogo... Estava previamente definido que seria dia 13. Aí quando eles descobriram que não poderiam jogar dia 13, e que era para marcar final sábado, e a equipe da Vila Propício falou que não ia deixar, que ia ser no dia 13... Se fosse dia 13, não jogariam. Aí ia transferir para o dia 20. Isso, mas uma das condições que foi feita pela Vila Propício para jogar a final foi que liberasse o jogador que foi expulso da semifinal. Um efeito suspensivo. Não, um efeito suspensivo negociado, né? Claro. E aí eu ouvi falar que ainda a equipe do Juscelândia falou o seguinte, não, eu libero o jogador, e se vocês quiserem contratar mais, para contratar, que não está preocupado com vocês, não. Agora vamos fazer aqui uma ressalva.
a Lidevasp, a organizadora, a entidade organizadora, ela simplesmente, ela participou dessa negociação e ela se redimiu de qualquer culpa, porque ela fez um documento onde a equipe da Vila Propício pediu a liberação do atleta e a Juscelândia concordou e assinou esse documento. E eles fizeram um efeito suspensivo de Miguel, e esse efeito suspensivo foi assinado pelo Guardiola. Então, não tem jeito de você falar que porque o jogador jogou suspenso. Não, quem liberou foi o Guardiola, numa demonstração clara de menosprezar o adversário. Achou que ia ganhar com todo mundo. Segundo, a equipe do Ceilândia foi desfalcada de 2 atletas que estavam sendo os melhores jogadores em campo de todas as partidas anteriores, que foi o Tarcísio e o Ricardo. O Tarcísio foi o melhor jogador em uma, o Ricardo na outra, que era os meus jogadores. O Tarcísio já tinha dito que não ia e viajou. Questão de viagem, né? E o Ricardo, segundo os atletas da própria equipe, não foi por noite. A noite dele, 26 horas. 5 horas da tarde lá e acabou 5 horas da tarde do dia na noite dele. Diz que na hora do jogo, ele não estava sabendo nem o que era futebol. Apertei final, não sei nem o que é final. Um cara que você conta com ele pra final, que é o melhor jogador do seu time, ele não vai porque ele estava, segundo os atletas, ele tá nem embriagado, não, ele tava em coma, que nem, não nem de acordar para ir pro jogo. É um absurdo. Não, faltou a responsabilidade. É um absurdo. Né? Fora de campo, isso é um absurdo. Vamos ser sinceros. Fez falta. Olha, no início da partida, logo aos 3, aos 5 minutos ali, teve um lance claro de gol para a equipe do Juscelândia. O Matheus teve a capacidade de errar. Tem uns repórteres da Globo que tem a mania de falar assim, né? Até eu faria. E aquele ali, até eu faria. Eu faria. Porque aí vocês imaginam. Tanto que o gol foi fácil. Ele debaixo das traves ali, sem goleiro, dentro da pequena área, ele conseguiu chutar sobre o travessão. O time do Juscelândia foi tão ruim, mas tão mal em campo, mas tão mal, foi tão pipocagem, tão grande, que o Rodrigo não veio pro jogo e nem precisou dele. Rodrigo, goleiro do Vila Propício. Ele não veio pro jogo, mas o goleiro da Vila Propício não pegou na bola. Não pegou na bola. Mas quando ele foi acionado, ele fez boas defesas até. Foi umas 2, 3 defesas. Uma bola que foi lá que ele pegou. Mas assim, ele foi um dos melhores jogadores em campo, não tomou gol? Não, mas não precisou não. Não, foi uma vergonha. A equipe do Juscelândia tremeu, pipocou no jogo. Os caras... mas esse time da Juscelândia, ele é a base do Zebrinha? Não, é a Argentina. Não ganha nada? Ganha nada. Deve ter uns 20 anos que não ganha nada. Chega na final, eu já sei, assim, mais ou menos anotado aqui, eu fiz uma conta lá hoje, eles têm 8 finais que eles chegaram, nos últimos 10 campeonatos, nenhuma. Chega na final, tem uns meninos que tremem. Eu vou falar de jogador por jogador aqui, pra depois não ficar... Daqui a pouco então, eu falo de jogador por jogador. Vamos falar então da ficha técnica do jogo. Juscelândia 0, Vila Propício 3. Quem fez os gols? Inclusive nós temos as imagens, né, dos gols. O Bruno fez o primeiro gol de falta numa falha clara do China. O segundo gol foi feito pelo Charles no escora de cabeça, numa falta que o Bruno bateu. O Van escorou de cabeça e o Charles fez o gol, que tá aí. E o terceiro gol foi feito pelo Van também, numa falta que o Bruno bateu. 3 bolas paradas, 3 gols. Então, dá para o telespectador ver os gols aí. Esse primeiro gol, realmente o China, ele levou uma ema. Eu não entendi porque não tinha o sol atrapalhando, não tava à noite porque tem problema de visão. A bola simplesmente foi e entrou, assim, ninguém esperava aquela bola entrar. O segundo gol foi falha da zaga, que o Van escorou de cabeça e o Charles fez. E o terceiro gol, na minha opinião, também foi falha do China, que a bola foi cruzada na pequena área, o Van veio e fez dentro do gol o gol. Então, 3 bolas paradas, decidiu o jogo. Mas o volume de jogo da Vila foi muito superior. Agora, vamos aqui, Gemo Júnior, já que você falou aí, vamos ressaltar 2 pontos aqui. A qualidade técnica da Vila, ela superou a vontade da Juscelândia. Mas a Vila foi humilde, treinou a semana inteira. Os caras estão treinando, tem 2 semanas treinando pra final, fazendo exercício físico e não sei o quê. E a equipe do Juscelândia estava treinando no boteco e na pecuária. Tem vídeo dos Oreia falando que ia atropelar com o Zé Pequeno era 6 e sem o Zé Pequeno ia ser 5. Falaram muito também. O Gabrielzinho conversou a semana inteira, não pegou na bola. Ele pegou na bola 5 vezes e errou 5 passes. Mas ele já sabia, porque eu já sabia que ia pipocar na final. E o Ricardo, bêbado, não foi pro jogo. Então, você pegar a diferença de humildade da Vila, que foi humilde, treinou a semana inteira, do outro time que ficou na pecuária a semana Agora, inteira. vamos aqui relembrar o último programa que fizemos. Você falou que a Juscelândia seria campeã com 4-2 do placar. Foi. O João Vitor, né? 2-0. 2-0. E eu falei o quê? 1-0. Mas Quer eu dizer, falei assim, eu errei o placar, mas eu falei que se os Oreia jogasse, era 2-0, né? Mas eu acertei o resultado. Eu apostei na Vila. Eu ainda até citei, e quero aqui parabenizar o belíssimo futebol do Bruno, filho do Divinim.
né? Eu até disse aqui que ele lembrava muito o estilo do pai dele. E eu falei que era preguiçoso. Técnica, exatamente. Só que aquele dia, parece que essa cutucada sua aí fez com que ele crescesse no final. Tanto é que no terceiro gol ele falou, não sou preguiçoso não. Não, é preguiçoso sim. Ele jogou a final bem, mas que a preguiça toma conta dele Vamos falar aqui do time da Vila, a ficha técnica. Jogou o Diego, não foi acionado. O Riquelme foi muito bem no jogo. Filho do Divini também. Filho do Divini, lateral direito, muito bem no jogo. A zaga com Van e Boi. Agora... Com 3 minutos de jogo, uma bola pingou dentro da área da Vila. O Boi deu um carrinho, o Van deu um carrinho nele. Nessa hora, o Zé Pequeno correu para a arquibancada de cá, o Matheus para de lá, ninguém mais apareceu. Eles mostraram os cravos com 5 minutos. Na primeira bola, eles deram um balão lá, arrebentou com tudo, os caras não voltou lá mais. Zagueiro Arthur, ou lateral esquerdo Arthur, muito bom jogador. Uma técnica danada, calma. Esse Arthur é de Pirinópolis. Nós entrevistamos ele, vai ter entrevista dele daqui a pouco aí também. Aí o meio de campo, Gamelinha, Adriel. Os dois, o Gamelinha tava com bigode, eu acho que com o bigode intimidou os caras. Rapaz, mas o que ele e esse Adriel bateu foi brincadeira. Eles bateram o jogo inteiro nos caras da Juscelândia. Fernando e Bruno. O Fernando é do efeito suspensivo. Comeu a bola junto com o Bruno. O Bruno foi melhor em campo disparado. Chamou o jogo, deu driblou, tomou cartão, fez falta, tocou bola. Ele é um jogador interessante. E o ataque, Otiliano e Charles. Uma fumaça danada do Otiliano. O Charles é oportunista, a bola sobrou, ele fez o gol. Tinha a oportunidade de ser artilheiro do campeonato, errou um gol lá no finalzinho lá que... Não sei. Agora a Juscelândia foi. China... Foi mal. Muito mal. Gabrielzinho errou 26 passos, não pegou na bola, pipocou. Alex tentou ainda, mas foi mal também, meio abaixo do que o Alex foi no campeonato inteiro. O Alex, reconhecidamente, é um dos melhores zagueiros da cidade. Rony, mal. O Bruninho ainda deu uma forcinha ainda, jogou um pouquinho. O Bruninho foi improvisado pra não colocar os orelhas, foi isso? Os orelhas estavam bravos comigo, dizendo que eu escalei o time aqui. Não, eu escalei time não. A lógica é esse time aqui mesmo. Mas ele foi bem no jogo, ele não foi mal não. Lohan, muito mal. Correu do jogo. Abaixo do que não recebeu um passe, muito mal. O Murilo foi na média. O Douglinhas foi mal. O Paulo Mancha estava chamando o jogo ainda dos 10 em campo da equipe do Juscelândia. O Paulo, filho apesar da tiriça, né? Tem uma preguiça nada, mas foi ainda o que chamou o jogo. O Matheus errou um gol que mudaria o jogo. Eu faria. E mudaria o jogo totalmente. Eu já disse que eu faria o gol que ele errou. E o Zé Pequeno criou uma expectativa muito grande em cima dele. Pela ausência do Ricardo e do Tarcísio, que chamava a atenção da Vila para ser marcado, ele ficou sendo a única pessoa para ser marcado da Juscelândia. Eu acho que a Vila sabia que se marcasse o Zé Pequeno... Neutralizou ele, acabou o ataque. E fez isso. O Adriel marcou ele muito bem e aí acabou com o Zé Pequeno. Então, mas ele é bom jogador, sim. Sim, é bom, pequeno, mas foi neutralizado na final. Mas ficou fácil. Aí. Você vai marcar quem nesse time aqui? Não tem. Você marca o Zé Pequeno, acabou. Os outros tremeu, acabou o time. O time que já tem um histórico de tremidas, chega em final, não resolve. Na hora que eles tomaram um gol que foi uma falha do China, eles já viram que não ia conseguir ganhar o jogo. E aí tremeu mais ainda. No final ainda tentaram arrumar uma confusão, mas nem confusão estava dando conta de arrumar. Foram muito mal no jogo. Foram abaixo da crítica, muito. E aí a Vila Propício foi bem acima do jogo. Jogaram a melhor partida do campeonato, a Vila, deles. Fizeram o melhor jogo do campeonato. Então, na final, fazer isso. Parece que você é um grande culpado disso. Você ontem, eu quase morri de rir na final. O Jamil Júnior um dia fez uma brincadeira aqui, questão que a Vila não tinha bairro, né? Eu falei que não sabia que tinha campeonato de bairro. Mas isso foi uma brincadeira. O pessoal parece que levou a sério isso, né? Não, mas eu falei na brincadeira, falei que não sabia que tinha campeonato de bairro na Vila. Sabia que tinha bairro, mas sabia que tinha campeonato de bairro. Aí, acabou o jogo, eles partiram pra cima do Jamil Júnior e gritavam: a Vila tem bairro, a Vila tem bairro. Não, a gente tem maior respeito pela Vila, a gente sabe do município, como foi criado esse município, que é um dos maiores municípios de extensão, né, de terra que a gente conhece. A Vila começa aqui, ela passa aqui por 2 irmãos, divide com Niquelândia. Então é um grande município, tem ali reconhecidamente pontos turísticos, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, então a gente tem muito respeito pelo pessoal da Vila Propício. Foi meramente uma brincadeira que foi feito aqui. Agora, nós queremos agradecer por essa cobertura que nós fizemos na Supercopa Talmes, o pessoal da LFG, do nosso amigo Rodolfo Guilherme, LFG Cursinhos, também ao Leandro, da Madeireira Goiás, que esteve conosco durante essa cobertura da Supercopa Talmes, os nossos amigos Bilica e Zé Magno, da Prainha, lembrando que dia 1º de setembro
a Prainha estará apresentando o cantor Dilcinho, que ontem, inclusive, ele foi um dos participantes do programa Domingão do Faustão da Rede Globo de televisão. Tá estourado, né? Esse aí tá estourado, é um sucesso. Então, dia 1º de setembro, no Prainha Esportes, a presença do cantor Dilcinho. Procure lá o Bilica e o Zé Magro, já compre seus ingressos, porque vai lotar, já explodiu. Então será um grande evento. Nós queremos agradecer também ao Douglas, do Jatobá Society Club, porque esteve conosco durante essas cobertura da Supercopa Towns. E um agradecimento especial também aos irmãos Bambu e Humberto Galego, lá da Digital Tech, a melhor assistência técnica em aparelhos celulares do interior goiano. Se você tem um problema no seu aparelho, procure a Digital Tech, Humberto Galego e o Bambu, os nossos agradecimentos. E lembrando que nós temos aqui também entrevistas, nós falamos com os jogadores da Vila Propício, falamos com Gordiola, tem uma matéria com Gordiola, muito consciente, né? Ele mostrou ali uma consciência, soube aceitar a derrota. Digeriu a derrota bem, né? Então ele foi tranquilo, ele não houve crítica. Júnior, antes de entrarmos aqui para as entrevistas, arbitragem. A arbitragem foi do rapaz chamado Olicindo Júlio. Trouxeram o árbitro de fora, pela primeira vez que ele veio apitar em Goiás, eu nunca tinha visto. E no campeonato teve vários árbitros que foram bem. O Caxias foi bem, até o próprio Murilo, Douglas foram bem. Quando falaram que viu o árbitro de fora, eu achei que ia vir um cara de 1,90 m, grandão. Pra impor. Ele tem 1,5 m. Tecnicamente ele sabe, mas ele não impôs. Eu tava comentando de fora, os caras falaram, mas ele apitou bem. Apitou bem porque o jogo tava tão morto, o Luciano tava tão morto, que não deu nem briga, nem falta. Eles não tiveram força pra reclamar. Nem pra reclamar. Mas no começo do jogo ele começou meio perdido. O Alex começou a apitar o jogo, o Boi começou a bater de lá, o Alex começou a de cá, o Van começou a bater de lá, e os caras começaram a dar Juscelândia. Você citou o Boi aí, o doutor Hélio fez até uma brincadeira. Falou assim, Jamil, se eu sou centroavante nesse time do Juscelândia, esse cara mostra aquela chuteira igual ele mostrou pra mim, eu ia embora, eu não jogava não. Realmente, o Boi impôs pelo seu vigor físico e até uma certa truculência, né? Ele bateu bem. Mas é bom deixar bem claro que não a arbitragem não teve nenhum problema ou nenhuma interferência no resultado final. A Juscelândia perdeu por méritos da Vila e por deméritos da Juscelândia, não teve. A arbitragem não influenciou em nada. O que eu acho só é que para trazer um árbitro de fora e para apitar, eu acho que tinha que ter valorizado mais isso daqui. Valoriza o Caxias, eu não sei porque o Caxias não apitou, valoriza os próprios meninos da Vasco mesmo, o Gustavo, o Murilo e o Douglas. O árbitro foi bem? Foi porque não precisou. Mas eu não vejo ele com a capacidade toda para conseguir manter o jogo bem, não. Mas no final, a arbitragem do campeonato inteiro, eu acho que foi bem. Teve um erro ou outro que foi até cômico, mas a arbitragem foi bem no campeonato inteiro. Então nós vamos aí para as matérias que nós fizemos após a final, onde a equipe da Vila venceu por 3-0, com gols do Bruno, gols do Charles e do Van. O Van, inclusive, chegou no Jamil Júnior também. Aqui tem bairro. Então, um abraço. Olha, mais uma vez, parabéns ao pessoal da Vila Propício. Fizeram um campeonato belíssimo e o título mais do que merecido. Então vamos para as matérias. Bruno, 3-0, um gol, 2 passos para gol. E a final, como é que foi? Tá espetacular. Individualmente e coletivamente, nosso time não é superior, mas na vontade nós ganhamos qualquer time aí. Eu acho assim, muitos desmerecem nosso time aí, fala que é time da roça, que não tem bairro, mas o jogador da roça e do bairro foi campeão de Goiânia. Em relação ao campeonato, qual foi o jogo que você achou mais difícil ou você achou o campeonato difícil? Sem dúvida, a final é mais difícil, é outro campeonato, né? E graças a Deus nós conseguimos abrir uma bela vantagem. Se Deus quiser, vai sair com o título. O jogo não acabou, mas tá quase. E os cornetas que falou que você era preguiçoso? É assim mesmo, futebol é cheio disso, né? E o Arthur, jogador da Vila, campeão, lateral esquerdo. Você é de onde, Arthur? Eu nunca tinha visto ele aqui. Pirinópolis, Goiás. E a final, como é que foi? Foi maravilha, tudo que a gente esperava. Não contava, né, com esse cara? Não contava. Eles passaram a semana toda zoando, falando que ia meter 4, 5, e aí o jogo aí, como é que foi? Parabéns, Deus. Parabéns, valeu. Na semana inteira o pessoal falou nos grupos sociais aí que a Juscelândia era favorita. E aí, o que você tem pra falar dessa final? Eu acho que é o seguinte, quando o time treina,
pega firme, meio de semana, merece ser campeão, né? E a gente vem conquistando aí os jogos, graças a Deus, campeão, né? 3x0, não pegou na final, mas fez com o campeonato. Bom demais, mas não fiz, mas é bom ser campeão, quero ser campeão, só isso. Parabéns, Viola. Infelizmente, 3x0, uma derrota na final. Acho que ninguém contava com esse resultado. Qual é... Não tem uma desculpa, né? Mas qual a explicação que pode ser dada por vocês da Ceilândia por esse resultado tão elástico? Jamil, a gente esperava o resultado, né? Mas a gente podia esperar que a Vila ou nós podíamos fizer com o título, porque era um jogo muito equilibrado, a gente sabia. Mas igual eu falei, futebol, principalmente na final, é detalhe. No começo do jogo, o Mateuzinho foi infeliz no lance lá e tomou um gol com infelicidade do China, né? Como sabe, o grande goleiro é o China, mas infelizmente ele tomou aquele gol e o jogo se transformou, né? O time não deu conta de jogar mais, não teve aquela pegada. Ao contrário do time dele, quero parabenizar o Fábio aí, o time da Vila Propício, que soube jogar a final, né? Fez as faltas certas, não deixou o nosso time jogar. Porque se deixa o nosso time jogar, nós tínhamos muita qualidade. E os desfalques, seu Guardiola? Vocês tinham um desfalque do Tarcísio, que era conhecido, mas o Ricardo parece que foi de última hora. O que aconteceu? E fez falta pro time? O Ricardo fez falta demais, né? O Ricardo, querendo ou não, ele segurou 2, 3 zagueiros lá na frente. É o R9 nosso, né? Infelizmente, por causa de serviço lá, teve um contratempo de última hora, questão de minutos aí, não teve jeito dele vir, né? Mas acontece, todo mundo o futebol é bom demais, mas não enche barriga de ninguém, né? E ele precisa do salário dele pra levar a vida, né? Infelizmente não deu ponto de vir, fez muita falta pra nós mesmo, mas sem ele dá pra não ter ganhado o jogo, dá pra ter ganhado, não foi por causa dele que nós perdeu não, foi por causa do conjunto todo. Uma vez que nós tivesse feito gol lá, igual eu falei, o jogo era outro, podia ter perdido, mas eles teve que chorar um pouco pra ganhar de nós. Parabéns, então, pela... Quero parabenizar vocês aí, tá? Da Voz do Povo, pelo excelente trabalho que estão fazendo. Parabenizar a Líder Vasco. E parabenizar a Vila Propício que mereceram aí ser campeão aí. Chegou na final, merece ser campeão também. Queremos aqui agradecer então a todos vocês, um forte abraço. Lembrando que a Voz do Povo estará cobrindo o campeonato amador da cidade, que começa agora no próximo mês de agosto, não é isso? Início de agosto. Então a gente já está providenciando tudo, inclusive com possibilidade da gente estar até fazendo algumas coberturas ao vivo para as transmissões do Campeonato Amador de Goianésia. Estamos aguardando o posicionamento aí do pessoal da Prefeitura para que a gente tenha em mãos o calendário, os jogos, para a gente traçar também aqui os nossos planos de trabalho, tá ok? Um forte abraço a todos e até o próximo programa.